Aqui vamos falar do nosso último bug de hoje. Vamos falar do bug de atualizações ambíguas. Então, a situação ela pode ocorrer quando há atualizações de uma tabela com base em outra. Isso a gente chama de update cruzado, né? Eu tenho uma determinada tabela, quero atualizar ela com base em informações que estão em outra. O update ambíguo ele vai ocorrer se uma linha de uma tabela tiver mais de uma ocorrência em outra tabela. Então vamos dizer o seguinte, eu tenho a tabela A e eu quero atualizar a tabela A com base em campos da tabela B. Sem problema, esse é o update cruzado. Mas pode acontecer da tabela A, em um determinado registro, ter mais de uma ocorrência na tabela B. Então, por exemplo, tem um registro na tabela A que tem 3 ocorrências na tabela B. E aí, qual das 3 eu vou considerar para atualizar a tabela A? Esse é o problema de atualização ambígua. Então, normalmente a gente faz update cruzado com from, update from, mas a gente tem que lembrar que update com from é uma sintaxe proprietária do Transact SQL. Então, o padrão ANSI não contempla essa sintaxe. Embora normalmente no SQL Server a gente use ela maciçamente. A gente poderia usar a sintaxe ANSI, mas normalmente a gente opta pelo update from. Então, ele tem esse efeito colateral. O update baseado no ANSI ou merge, no caso do SQL Server 2008, ele evita a situação de ambiguidade. Mas vamos ver acontecendo. Então aqui eu tenho uma tabela de alterações. Então minha tabela de alterações ela vai ter alterações dos produtos. Eu vou atualizar a tabela de produtos com base na tabela de alterações. Então aqui, por exemplo, eu tenho minha tabela de alterações. Estou inserindo o produto 1, né? O código dele anteriormente, não sei se vocês vão se recordar, mas o final era 50. Era N2FG50, o Nokia N8, e o Nokia N9 estava com o mesmo código. Alguém percebeu isso e cadastrou esses dois produtos na tabela de alterações para que o update cruzado atualize o código. Não só o código, o estoque também. Que o Nokia N8 no final estava com 8 unidades, né? Ele tinha 20, a gente tirou 12 e ficou com 8. E o Nokia N9 ele tinha 10 unidades, agora vai passar para 16. Então vou cadastrar aqui essas duas alterações. Vamos dar uma olhadinha. Então, ó, temos aqui o N8, né? Observe que o código é final 50, que o código é final 90, que o código também é final 50, que o código é final 90. Temos estoque de 8, ele vai passar para 15, estoque de 10 vai passar para 16. E se tudo der certo, esse nosso update cruzado vai funcionar. Atualize a tabela P, que na verdade é produtos. Atualize o código do fornecedor, o nome, o produto, o preço, com base na alteração que é a PA. E aqui ele faz o join. Então essa sintaxe, lembrando, a sintaxe não é ANSI compliance, ela só vai funcionar no SQL Server, mas ela faz a alteração. Então agora a gente vai ver que a produto, a gente vai ver o Nokia N8 com o código correto, o N9 com o código correto, os preços permanecem intactos, mas o estoque foi alterado. Então funcionou, o update cruzado funcionou. Agora eu vou excluir essas duas alterações da tabela de alterações. Mas quando é que o update cruzado ele se torna ambíguo? Vamos dar uma olhadinha. Aqui eu vou pegar todos os produtos da categoria 1. No caso, a telefonia, né? Que a categoria 2 era informática. Vocês vão ver aqui que a gente não tem nenhuma alteração. A gente excluiu as alterações. Só que olha só que coisa. Vamos colocar agora 3 alterações. Só que se a gente prestar um pouquinho de atenção, 2 alterações para o N8. Uma de R$ 550, né? O preço dele está subindo. Depois ele subiu para 560. Antes o estoque era 10 e agora o estoque está em 12. Então, 2 alterações para o mesmo produto. E aqui o N9, né? O N9 de 1.500 vai subir para 1.600 e o estoque vai baixar para 10. Vou inserir isso aqui. Vamos rodar o mesmo update. Rodei o update
E aqui a gente vê o select. Se a gente olhar, o Nokia N8 foi atualizado para 550, que era a nossa primeira. O Nokia N9 foi atualizado para 1600 estoque 10. Mas é aí que está a ambiguidade. Por que a primeira e não a segunda? Por que a segunda e não a primeira? Na verdade, não é questão de ser a primeira ou de ser a segunda. É ambíguo. Eu não poderia atualizar para as duas. Eu teria que, de certa forma, decidir. E aí, o que vale a última? Normalmente sim é a última. Então teria que dar uma forma de no meu update dizer que é a última. Mas eu não fiz isso. Por quê? Porque eu confiei que só haveria uma alteração por produto. Só que não havia nada na minha regra de negócio que dissesse isso. Então caí nesse problema, fiz uma atualização ambígua. Agora olha só o prejuízo para o negócio. Alguém fez a primeira alteração do dia, 550. E depois alguém botou a última alteração do dia. Normalmente a última é a que vale. Só que o meu update ambíguo botou só a primeira. Por quê? Porque eu não imaginei que ele pudesse ter uma situação de ambiguidade. Eu não trabalhei ele para isso. Então vamos dar uma olhadinha. Aqui, eu vou reverter, né? O Nokia N8 ele vai voltar para R$500, estoque 15. E o Nokia N9 vai voltar para 1.500, estoque 16. Eu não vou apagar as alterações. A gente pode ver que aqui eu desfiz, mas as alterações continuam aqui, eu não apaguei. Só que agora eu vou usar um merge. O que o merge faz? Ele atualiza se tiver, insere se não tiver. Então eu posso usar o update cruzado no merge. Então aqui eu fiz o merge. Vamos ver como é que o merge se comporta. Opa, o merge deu um erro. O merge falhou no update ou no delete para a mesma linha mais de uma vez. Isso acontece quando o target, no caso que é o nosso target, produtos é o nosso target. Isso acontece quando o nosso target encontra mais de uma linha no SUS, que é o nosso SUS alterações. Do que ele está falando? Do Nokia N8, que tem duas alterações. Então, nesse caso, o merge falha. Então, o merge ele nos protege contra um bug eventual. Outra forma seria a gente usar o update com base na sintaxe ANSI. Reconheço que essas subqueries não vão ser tão performáticas quanto o update na sintaxe proprietária. Mas, se a gente olhar aqui, ela nos protege também. Ela deu um erro de subquery. Por que ela deu um erro de subquery? Porque no momento que eu relacionei o código fornecedor da produtos com as alterações, eu estou querendo que nesse código venham várias alterações. Duas para o Nokia N8, né? Então ele não vai aceitar, porque eu não posso, numa mesma coluna, botar dois valores diferentes para aquele mesmo registro. Então, esses códigos, tanto o merge quanto o update com base na sintaxe ANSI, eles nos previnem da atualização ambígua, enquanto que o update proprietário não. A gente tem que tomar uma certa ciência aí e evitar esse tipo de problema. Mas como é que eu evito esse tipo de problema? Porque na verdade o merge e o update eles não evitaram o problema, eles só nos falaram que tinha um problema. Bom, tem algumas formas. Aqui eu posso, por exemplo, ignorar os registros com ambiguidade. Então, por exemplo, o N8 em 500, né? Mas ele tem duas alterações. O N9 tem uma alteração. Uma forma é eu só atualizar quem tem um registro. Então aqui, por exemplo, essa Common Table Expression, o que ela faz? Ela faz um select na alteração e conta todos os produtos que tem mais de uma alteração. Aqui esse camarada tem duas alterações. E aí o que ele vai fazer? Atualize a tabela de produtos com base na tabela de alterações, mas somente se não existir na lista de produtos ambíguos que a gente montou na CTE. Então, se eu rodar isso aqui, junto com a CTE, é claro, se eu rodar isso aqui, observe um row affected. Quem que foi? O Nokia N9, porque ele só tem um. O outro Nokia tem dois e não foi atualizado. Então aqui é uma forma de eu atualizar só quem eu tenho que atualizar. Mas
Mas e aí, eu não resolvo N8 com isso. Aí no caso a gente teria que botar alguma lógica para decidir se eu escolho a primeira ou a segunda. Possivelmente, para escolher a última, eu poderia pegar um max ID ou um max get date para ver qual é a mais recente, alguma coisa nesse sentido. São formas da gente tratar essa atualização ambígua.